subir vertiginosamente, porque a gasolina movimenta toda essa engrenagem e ninguém melhor do que o presidente da associação, que é o Marcondes, para falar sobre o assunto. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. A gente agradece o convite de vocês e especificamente em relação ao tema, a política de preço da Petrobras, a gente atribui essa sequência de aumentos aí à questão da Petrobras estar fazendo uma política de vincular o valor do combustível, né, ao valor internacional do petróleo. A gente entende que esse é o principal fator que gera essa inconstância do preço aí. Olha, eu vi uma manifestação do deputado Mauro Filho esclarecendo que o governo federal tem tentado transferir essa conta para os governos estaduais que estariam cobrando os tributos sobre o preço do combustível na bomba. O Mauro explicou que isso não é verdade, que isso é uma política errada da Petrobras, que está privilegiando os seus valores. E com quem está a razão? Quem é o governo federal, a Petrobras, os governos estaduais com seus tributos? A gente acredita que é falsa essa ideia disseminada pelo presidente, certo? Jair Bolsonaro, de que o valor do ICMS cobrado pelos estados é o culpado pelo aumento dos combustíveis. Na verdade, os aumentos eles acontecem em função do preço internacional subir e, consequentemente, em virtude de você ter o chamado preço de paridade, né? Esses preços no mercado interno eles se alteram, eles sobem em função da empresa aplicar essa política de assim equivaler o preço internacional, certo? Eu acho que existem coisas estranhas que não foram explicadas. Eu falei até sobre esse assunto aqui na semana passada. Todo mundo fala que a Petrobras produz muito petróleo, que o Brasil hoje é autossuficiente. Isso significa dizer que não seja dependente do petróleo que vem de fora. Ele produz o seu petróleo. Isso é verdade. O Brasil é autossuficiente. E se o Brasil é autossuficiente, por que não se adotar uma política com base no real e não no dólar que movimenta essa engrenagem internacional? O que a gente avalia é que isso faz parte de um projeto, né, de uma política, né, de que assim, aos poucos ser gerado de certa forma a inviabilidade da empresa como uma empresa estatal já foi, mas assim uma empresa que tenha influência significativa, né, na política de combustível, de uma maneira geral, de petróleo, tá certo, para o país. Aos poucos as nossas refinarias elas estão sofrendo uma redução na carga de produção, consequentemente o nosso produto interno ele diminui, a gente passa a importar mais produto de fora, consequentemente a gente se obriga a praticar o preço internacional por conta da gente estar tendo como política a definição de utilizar esse petróleo de fora. Mas a gente teria condições pela produção nacional, pela produção de petróleo nacional e pela carga de processamento nas nossas refinarias de poder ofertar, né, a gente poder oferecer um preço bem mais competitivo, né, competitivo que eu digo em relação também ao nosso cliente maior, que é a nossa população interna, né? Ô Marconi,
Você se referiu aí no começo dessa entrevista ao presidente Bolsonaro, dizendo inclusive que vocês não estão de acordo com essa política do governo federal para o preço da gasolina. Mas ao que parece, o presidente está marchando no mesmo caminho de vocês. Ele fez protestos contra os aumentos excessivos do preço da gasolina e está mudando agora o presidente da Petrobras. Eu acredito que seja para corrigir isso. Não é assim isso, senão o presidente não está querendo também meter o dedo em cima desse aumento excessivo. Eu acredito, a gente acredita que a ação que ele está tomando é no sentido de dar uma certa satisfação principalmente a questão dos caminhoneiros, certo? Que a demanda deles, há algumas semanas a gente vem acompanhando que o pessoal tem pressionado bastante em relação ao preço dos combustíveis. E aí, para dar essa satisfação, ele vem com essa saída, imediata, né? Uma saída a curto espaço de tempo, de trocar o presidente da Petrobras, mas, muito mais para dar satisfação. A gente não crê que a política de preço atrelada ao mercado internacional, ela vai mudar, certo? Até porque a equipe econômica do governo, ela tem manifestado constantemente, né, o sentido voltado para uma lógica de mercado aberto, né? Olha, a Petrobras é uma empresa de economia mista onde o governo é o maior acionista. E por isso que ele pode determinar, indicar o presidente. E trocarem o presidente. Com essa observação feita pelo presidente Bolsonaro, não é claro que ele não está de acordo com esses aumentos e que isso pode mudar? Eu acho que ele vai ter que fazer uma opção, né, de seguir a política econômica do ministro da Economia dele ou atender a essas demandas aí que ele tenha, certo? Não creio que ele tenha mudado a política. E aí, eu acho que em determinado momento essas duas políticas elas vão entrar em confronto, certo? A econômica com mas o que a gente espera, na verdade, enquanto usuários, né, enquanto consumidores, né, a gente aguarda que a gente não precise pagar o preço internacional, certo? Pra gente não faz muito sentido você ter uma empresa do porte da Petrobras com a estrutura que tem, e com a capacidade instalada, e ainda assim se obrigar a pagar o preço internacional como se a gente aqui não tivesse refinaria, não tivesse condição de produzir nacionalmente e competir com esse preço, entendeu? Senhor Marcondes, aqui é José Maria Filomeno, boa tarde. Olha, existe uma questão estrutural também. O que acontece? As refinarias da Petrobras, elas foram construídas nas décadas de 60 e 70 e foram construídas baseadas adequadas a refinar o petróleo importado do Oriente Médio, já que o Brasil era insuficiente na produção. O petróleo do pré-sal, né, a maior parte do petróleo do Brasil, mais de 70% que vem da Bacia de Campos, ele é um petróleo mais pesado, de pior qualidade que o petróleo do Oriente Médio, que as refinarias estão adequadas, né, a refinar. Então a Petrobras, as refinarias são obrigadas a misturar o petróleo da Bacia de Campos, o petróleo nacional, com o petróleo ainda importado, para que possibilite, né, tecnicamente o refino, né? Esse é um grande problema, porque nós temos que vender parte do petróleo do pré-sal, que tem uma qualidade inferior, mais barato, e ainda importar petróleo para poder ser refinado nas nossas refinarias. Resumindo, o grande erro nosso foi não termos reformado as nossas refinarias e construído mais refinarias mais modernas, como era o projeto da refinaria de Fortaleza, do PECEM e de São Luís, que já seriam construídas dentro da capacitadas, né, para refinar o petróleo da Bacia de Campos. Você concorda com essa tese? A gente tem alguns ajustes a fazer nisso que você está falando.
a Petrobras ela tinha essa qualidade de petróleo, assim, de produção, né, do petróleo, o petróleo produzido, né, ele tinha uma qualidade inferior, mas como você falou, o da bacia de Campos, certo? Em que inclusive assim a Petrobras tem vendido alguns campos da bacia, né? A gente até de certa forma fica contrariado em relação a isso. Mas assim, hoje quase 70% da produção nacional de petróleo e da Petrobras é um petróleo de uma qualidade muito boa, né? Diferente de há 5 anos atrás que a gente tinha realmente esse problema do petróleo de baixa qualidade. Mas assim, eu diria para você que a opção de importar petróleo é totalmente uma questão muito particular, entendeu? Porque a Petrobras, ela hoje produz a maior parte do petróleo dela através dos campos do pré-sal, e petróleo de muito boa qualidade, com grau API muito bom, certo? Então, assim, quanto à história das refinarias, a gente tem até concordância, sabe? A gente imagina que se a gente tivesse realmente dado continuidade aos nossos projetos de instalação das refinarias, como estava previsto, a gente estaria vivendo realmente uma situação muito melhor, por conta de que hoje a gente produz o petróleo no pré-sal de boa qualidade, teríamos condição de destilar, de refinar esse petróleo e abastecer o mercado interno na sua totalidade, certo? Então, assim, a gente não contraria isso. Só essa correção de que, assim, hoje a produção nossa, ela é de muito boa qualidade, né? Nós tínhamos esse problema de qualidade nos nossos, o que a gente chama de campos maduros, né? E aí, assim, por exemplo, a Lubinol, ela utilizava muito esse produto, né? Por conta de que fornecia lubrificante, né? Fabricava lubrificante, processava o produto final dela era lubrificante. E então, assim, utilizava bastante esse tipo de produto. Senhor Marcondes, muito obrigado, senhor, pela sua participação no nosso programa. Um forte abraço, dispõe aqui. A gente agradece e fica à disposição. Meio-dia, mais